Olá, meu povo, pela fé, olá, meu povo. Mais um dia, mais um vídeo do canal Valder Pamiro. E eu quero hoje falar sobre espinhos. É um assunto aí que está em alta. Como assim está em alta? Quem é que não tem espinhos no caminho na sua vida? Quem é que não tem? Quem é que não tem lá suas dificuldades, seus sofrimentos, suas dores? Todos têm. A humanidade ela está cheia disso. Por quê? Porque uns é tanto e outros é nada. Então é por isso, espinhos sempre haverá. Enquanto existir humanidade, enquanto Cristo não vier recolher sua igreja, vai ter espinhos, vai ter dificuldades. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre espinhos no caminho. Deus vai tirar todos os espinhos. É sobre isso que eu quero falar hoje. Espinhos no caminho. Deus vai tirar todos os espinhos. Então, como texto base, eu quero ler lá Ezequiel 28 e 24. Ezequiel 28 e 24. Nos diz assim a palavra. E a casa de Israel nunca mais terá espinho, coisa boa, que a pique, nem espinho que a cause dor. De qualquer que ao redor deles os roubam. E saberão que eu sou o Senhor Jeová. Que coisa tremenda, é uma palavra tremenda. Sobre espinhos. Pois tem aqueles espinhos que a gente mesmo coloca no caminho. Tem aqueles espinhos que outros colocam na nossa vida. E tem aqueles espinhos que estão em todos os lugares dos quatro cantos da terra, que faz parte da humanidade, da luta e do sofrimento. Todos os momentos da nossa vida, em algum lugar, em algum momento, a gente se deparou com espinhos em todo o nosso caminho, em toda a nossa vida, em todos os cantos, em todas as partes ao nosso redor. Espinhos que não deixam tu crescer, não deixam tu sorrir, não deixam tu ser vencedor. Espinhos. Mas aqui a palavra fala: nunca mais a casa de Israel terá espinhos que venha picá-los, que venha machucá-los, espinhos que os roubam. Sim, aqueles ladrão, espinhos que roubam a tua bênção, roubam o teu sorriso, roubam os teus sonhos. Não haverá mais. Não haverá mais. A Bíblia fala dos midianitas, que o povo de Israel fazia plantações de trigo. Eles deixavam o povo fazer todo o trabalho, plantar, arar a terra, mexer na terra, preparar a terra, todo o plantio, ficava de campana esperando. É dolorido, mas está cheio disso por aí. Aí que acontece? Quando era jogada a semente e começava a brotar, começava a dar, os midianitas vinham com um exército grande, grande. Atacavam a lavoura, todo o plantio do povo de Israel. É ou não é um espinho? Com certeza ficavam olhando, rindo, debochando. Olha lá, estão se matando, mas quem vai usufruir é a gente. Olha o trabalho duro, trabalho pesado.
É naquele tempo lá. E hoje é a mesma coisa. Quando o povo ia fazer a colheita, eles vinham e roubavam do povo. Botavam o povo para correr, o povo de Israel. Chega um momento que foi muito dolorido e o povo clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Clame a Deus. Clame Ele. Ele é o único que pode fazer alguma coisa pelo povo, pelo Brasil, pelo mundo. Deus é o único. Mas ninguém fala disso. Se fala, fala em partes. Não inteiramente o que realmente Deus é. Os midianitas roubavam aquilo que pertencia ao povo de Israel. E aqui está dizendo: de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor. E Deus deu vitória naquela época. E aqui, no tempo presente do profeta Ezequiel, acontecia a mesma coisa. Mas Deus falou: não haverá mais espinhos que venha picar, que venha causar dor e que venha roubá-los. É isso. Toma posse da vitória. Toma posse da vitória que há em Cristo Jesus, que há na sua palavra. Olha o que diz a palavra, Êxodo 33, 55. Porque tem aquele que o próprio povo trouxe para o seu meio. Babilônia, Egito, os filisteus, vários povos, eles tinham essa mania de levar prisioneiro. Não, Deus nunca foi te fazer prisioneiro. Quando Deus mandou matar lá os midianitas, lá Saul ficou com o rei, ficou com alguns animais. E Samuel foi lá e meteu espada em todo mundo. E Deus, dali em diante, começou a rejeitar Saul. Só que as outras nações sempre gostavam de fazer prisioneiros, fazer escravos. Pegava ali quem tinha inteligência, quem tinha tudo, e fazia ali, usava aquelas pessoas no seu reino. Deus nunca precisou de nada de outro povo, por isso que ele sempre mandou exterminar tudo naquelas épocas. Cristo veio ao mundo para que essas coisas não precisassem mais ser necessárias. Só que aqui fala que o povo de Israel veio a trazer outros povos, outras pessoas para habitarem em vossos meios. E com eles vieram outros deuses de idolatria. E o que diz a palavra? Êxodo 33, 55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficar deles, vos serão por espinhos nos vossos olhos, olha só, e por aguilhões em vossas costas, e apertar-vosão na terra onde habitardes. Onde habitardes. Serão espinhos aos olhos. Poxa vida, esse povo iria atrapalhar de muita maneira, o povo já ia enxergar, não ia aguentar. Espinhos aos olhos. Açoite nas costas. Olha só a comparação como é que é. Às vezes tem coisas que tu não aguenta ver, é muita covardia, muita safadeza. É como espinhos nos teus olhos. É isso que acontecia. Mas quem é que trouxe isso? O próprio povo. Quando eles iam dominar, conquistar a terra prometida, eles tinham que expulsar todas aquelas pessoas, os moradores dali, e tomar posse. E alguns levar até a espada, matar todos. Não, começaram a deixar algumas pessoas no meio. E Deus disse: olha, se vocês não lançar fora, vocês vão se arrepender. Será espinho aos olhos e açoite aos lombos. Vai ser chibatada nas costas. Foi o que aconteceu com o povo. Mas Deus mandou: lance fora antes que se arrepende, antes que venha chorar depois. Tem coisa que dá para evitar. Tem coisa que não tem como. Agora tem coisa que dá para evitar. Nesse caso daria para ter evitado. Espinho aos olhos e açoite nas costas. Um pouquinho antes, Êxodo 23, 33 fala: na tua terra não habitarão
para que não te façam pecar contra mim, se servindo aos seus deuses. Certamente será um laço para ti. Não deixe que povos estranhos, terras de outras nações, de terras estranhas, venham habitar em vosso meio. Porque vão trazer deuses, Deus falou. E vocês vão se dobrar diante desses deuses. E serão como açoites em vossas costas. Laço. Laço é aquela coisa que te prende. Tipo, tu não consegue se libertar, é laço. É isso. Tem coisa que dá para evitar. Nesse caso, teria como evitar. Espinhos aos vossos olhos. Josué 23:13 ainda confirma, fala ainda. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha só, rapaz. Serão por laço e rede e açoites, bárbara, de espinho aos olhos. Deus falou, e Josué falou, Deus não continuará a expulsar essa gente do meio de vós. Não. Por quê? É barbada, Deus vai lá e faz. Mas Deus pensou assim, não, vou deixar. Eles que têm que fazer isso. Por quê? Por que eles têm que fazer isso? Porque era fácil demais Deus tirar o perigo do seu povo. Não. Deus falou, não, eu vou deixar para ver. Se eles vão querer adorar esses deuses, se eles vão querer se unir com essa gente, fazer um povo só. Deus quis saber disso. Deus, não, eu vou ver o que vai acontecer. Então eu não vou tirar do meio deles. Eu vou ver o que vai acontecer. A coisa feia. Mas aqui onde a gente leu, no Ezequiel 28:24, Deus está dizendo: e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Por que ele falou no tempo do profeta Ezequiel? Porque aqui no tempo de Moisés e Josué, Deus tinha começado a parar de fazer isso. Deus não ia mais fazer mais. Era o povo que tinha que ter essa iniciativa de querer estar somente com Deus, de não trazer gente estranha para o meio do povo de Deus. Eu vou trazer para cá porque ele vai virar judeu, vai servir a Deus. Muito pelo contrário, eles que serviam o Deus dos povos que vinham habitar no meio deles, eles sendo em maior número, eram dominados e vencidos por pequenas pessoas, por um pequeno número de gente, por uma nação que foi por eles vencida. Eles que eram dominados, eles que acabavam adorando os deuses, e era como espinho, açoite, rede, como chibatadas nas costas deles. O negócio é tenso. É tenso. Porque aqui reforça o tempo de Juízes. Lá em Juízes 2:2 fala: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os vossos altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste assim? Não derrubar os altares, não expulsar as pessoas do meio deles, não obedecer a voz de Deus. Deus falou: tira essa gente do meio de vocês. Tira. Vai ser espinho, açoite, laço. O perigo às vezes está na frente dos nossos olhos, é que a gente não consegue enxergar. Porque
Porque se Deus não mostrar, a gente não consegue enxergar o mal que está na nossa frente. É só Deus mesmo. Não dá para jogar. Acontecia naquele tempo, acontece nos tempos de hoje também. É só Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Salmo 106, 21, 34, 35, 36 fala: esqueceram de Deus, seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus deuses, que vieram a ser-lhes por laço. O salmista está falando do que a gente leu lá em Êxodo, Juízes e Josué. E o que se tornou aquilo? Espinho. Espinho. Rede e laço nas vossas costas. Aquelas nações roubavam a bênção de Deus. Porque onde a idolatria, a desobediência, Deus não está ali. Então aquelas pessoas, aqueles povos, eram como espinhos, e eles roubavam a bênção de Deus no meio do seu povo. É isso mesmo, gente, isso mesmo. Olha o que fala, vamos reforçar melhor isso que a gente está falando, lendo aqui. Juízes 6, 1 e 6, dos midianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas. Por 7 anos eles foram roubados e pisados. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os midianitas e amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Olha só, cara, midianitas, amalequitas e mais gente do Oriente, os diabetitas. Cara, para meter a mão naquilo que é teu, não falta gente, cara. Não vai faltar gente. Pode ser para te ajudar, sim. Para te ajudar, o camarada, se ele puder, ele se teletransporta, se torna invisível, faz igual avestruz, esconde a cabeça. Tu vai ver todo o corpo, mas a cabeça vai estar escondida, porque ali está os olhos e os olhos não querem te ver. Para te ajudar não tem ninguém. Agora, para meter a mão no que é teu, mas Deus livre. Nossa! Faz excursão. Lota um ônibus. Ou um avião mesmo. Vão longe. Para roubar aquilo que é teu. Aquilo que Deus colocou na tua vida. Mas a Bíblia fala aqui que o povo pediu isso também. Amalequitas, midianitas e mais gente do Oriente. Era um povo grande, cara. Era um povo grande. É igual aqueles vídeos que tem lá da África. Tem lá o antílope, aqueles bichinhos lá, que eu acho uma judiaria aquilo lá, que é uns bichinhos tão bonitos. Foge do jacaré, cai na mão do leão. Foge do leão, cai na mão da hiena. Entra no barro, devorado por hipopótamo. Aí sim vai, é isso aqui. Amalequita, midianita e mais os povos do Oriente. E punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem em Gaza. E não deixaram mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles levam tudo, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles e nem aos camelos, e estavam para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aí, cara, que loucura. Que loucura, camarada.
Empobreceram, cara, enquanto tiver um fôlego, enquanto teu suor tiver valor, estão te sugando, cara, estão na tua volta. O povo de Israel empobreceu, cara, que a miséria era tão grande. Mas como, cara, como sobreviver a um ataque desses? Não tem. Eram como gafanhotos, cara. O que os gafanhotos vêm? Eles acabam com a lavoura e tudo. Não é uma comparação boba, não. Tem todo sentido, tem todo o porquê disso. Que eram como gafanhotos, cara. Ficavam de campanha olhando. É como aquele ladrão que o trabalhador está passando, vai lá com uma arma de fogo, mata ele, rouba ali um celularzinho, ali os 20, 30 pilas, 5 reais do seu bolso, né? A sua roupinha, com suor ali ele comprou. É isso. Comparando, é isso mesmo, até pior. Espinhos, cara, isso é um espinho. Espinho fura, machuca, cria danos. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor. De qualquer que ao redor deles o roubam, e saberão que eu sou o Senhor. De qualquer que ao redor deles os roubam. Era Malequita, Midianita e mais o povo do Oriente. Mas os povos do Oriente vinham como enxame de abelha, como gafanhotos, cara. Vinham como coisa assim terrível diante do povo, acabando com tudo que o povo tinha. Aqui diz o Senhor para o profeta Ezequiel: nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que a cause dor, e ninguém vai roubar mais nada mais. É teu, já era. Se botar a mão, vai sair fora e as mãos vão ficar grudadas ali, porque o corpo vai ter que fugir. É desse jeito mesmo, cara. É aquilo que eu falo sempre. O inimigo da tua alma, os infernos e os seus adeptos aqui na terra só vão até onde Deus permite. Só vão até onde Deus permite para a tua vida, para te provar. Só. E nada mais. Pode ficar tranquilo. Logo, logo isso vai ter fim. Pode ter certeza. Depois tu escreve aqui embaixo. Depois tu escreve. Não haverá mais espinho que a pique, nem espinho que cause dor. E nem ninguém que ao redor tenha te roubado. São espinhos. São espinhos no meio da igreja, espinhos nessa terra, nesse Brasil. Pode ser espinho na família, espinho na vizinhança, espinho no bairro, espinho na nação brasileira, nos estados, tudo que é lugar tem espinho. Não vai haver mais espinho, Deus está dizendo, na sua palavra que a gente leu aqui. E ela vai se cumprir na nossa vida como se cumpriu naqueles tempos. Olha o que fala. O que é os espinhos? Vamos continuar sabendo o que é espinho. Miqueias 7,4 fala: o melhor deles é como um espinho. Imagina o pior. O mais reto é pior que o espinhal. Olha aí. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. O melhor deles. O mais reto é como espinhal. O melhor é como espinho. Ai, o que acontece com o pior então? Ah, tu acha cruel? Tu acha covarde?
o melhor deles é como espinho. E o mais reto é como espinhal. Quer dizer que ninguém tem pena de ti. Nem o ruim e nem aquele que é um pouquinho melhor. Todos são espinho. Todos. E quem não é espinho é coisa pior. O melhor deles. E mais que fala, veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Esse povo, que o melhor deles era como espinho e o mais reto como espinhal. Veio a visitação deles. Fica tranquilo que os teus espinhos que andam na tua volta vão ter uma visitação de Deus. E aí a coisa vai ser terrível, vai ser uma confusão tremenda, meus amigos. Ezequiel 2,6 fala: E tu, filho do homem, não os temas, não te preocupa com esses espinhos, é doloroso, pica, causa dor, mas fica tranquilo. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. Palavras de espinho. Tu nunca vai ser nada, tu não vai te acontecer nada. Tu não vai sair desse buraco. Tu não vai conquistar nada. Tu vai viver sempre assim. Palavras de espinho, de afronta, de humilhação. Não temas, disse ele. Não temas. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles. Te olho com ódio, com desprezo? Com ódio, com desprezo, com raiva? Tu tá no meio de escorpião venenoso? Fica tranquilo. Que deserto é assim mesmo, é cobra, escorpião e sequidão. Lugar de deserto é o que tem isso daí. É escorpião e cobra, para tudo que é lado. Mas não temos. Não temos a palavra disso. E nem te assuste com o rosto deles. Pode fazer cara feia. Cara feia. Esses dias eu estava vendo aí num canal o cara ensinando a fazer cara de intimidação. Para com isso, cara. Nossa, e como tem gente que acredita em umas coisas dessa. Para Deus não funciona cara feia. Não adianta. Não adianta. Só vai ir pro caixão fazendo cara de bandidão, assim, ó. Cara de bandidão, de bandido. É só para isso. E quando forem preparar o corpo, só vão dar risada. Ó a cara de bandidão, ó. Olha aí, ó. Olha como é que morreu esse cara. Viu a cara de brabão dele? Isso aqui tá acontecendo, acho que tá brabo com alguma coisa. Não. Não tenha medo da cara dessa gente. Não tenha medo. Camarada hoje posta no Facebook. Cara de bandido. Intimidador. Todo medroso. Como dizer fora. Todo cagado. Mas ele quer mostrar que é perigoso. Não tema, gente. Não tema. Ô meu amiguinho, minha amiguinha, não tenha medo dessa gente, não. Porque tá um que é maior do que tudo isso. Porque a Bíblia diz, não tenha medo dos homens, mas tenha medo de Deus, que pode matar e jogar a alma no inferno. Esse tu tem que ter temor, tem que respeitar. Deixa o homem lá, não vai afrontar também, mas deixa ele lá fazer cara feia, querer te intimidar, ser mais macho que tu, mais valente, deixa fazer cara feia. Para Deus não existe cara feia, não existe nada disso, isso é palhaçada. Perde tempo com essas histórias aí. E tu que acredita nessas palhaçadas, confia em Deus. Ah, que eu vou intimidar, que a minha cara é intimidadora. Tu vai a nada. Vai chegar um dia que vai ter que fazer mais do que cara feia. E aí como é que é? E aí? Vai berrar como homem? Ou chorar como criança tomando palmada na bunda e na cara? Não temas.
Nem te assuste com o rosto deles. Não te assuste. Diz que cara feia é fome. É verdade, quando tá com fome, tu faz uma cara feia, assim. Ah, mas que fome. Tudo. Tu fica brabão, assim. Eu sei que às vezes eu tô com fome, assim, meu Deus do céu, eu quero comer de uma vez. Eu fico num estado que tá doido. Fico louco. Não temos o rosto deles. Então, esses canais, esse naná, pra intimidar, intimidação, posição de intimidação. Para com isso. Quem tem Deus não precisa dessas coisas. Quem tem Deus não precisa de nada fantasioso, de nada absurdo. Cara feio não vai parar uma bala de um fuzil. Mas agora a mão de Deus, a proteção de Deus, sim. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao seu derredor, bramando como leão. Mas Deus acampa aos seus anjos para nos livrar. Eles acampam ao nosso redor. Tu precisa só de Deus e de nada mais. Deixa esses frouxos fazer cara feia aí. Tu tem Deus. E não quer dizer que tu tem Deus que tu é um covarde. Tu apenas entrega tudo para Ele. Tá? Fique bem tranquilo. Igual eu disse para minha esposa, tem uns camaradas que acham que isso aqui é mais homem que eu, mais macho que eu. Mas eu pensei, não, tem que entregar para Deus. Deus é que é o meu guarda, Deus é que é o meu juízo. Tá? É Deus que cuida de mim. É Deus que protege a minha vida, protege a minha família. É isso. Não tem que provar nada para ninguém. Se sou machão, se sou valente ou não. Tudo tá na mão de Deus. Tudo tá na mão de Deus. Um dia, se alguém vai fazer alguma coisa para outra pessoa, essa pessoa não é eu. E essa pessoa não pensa em Deus também. Aí vai ver o que é bom para tosse. Vai ter que fazer mais do que cara feia. É assim, gente. É assim. Deixa esses espinhos. Que logo, logo Deus vai tocar fogo em todos esses espinheiros na tua vida. É a palavra, cara, é a Bíblia. 2 Samuel 23, 6, 7. Porém, os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam aqueles que se lançam fora. Porque se ele não pode pegar com as mãos. Porque não pode pegar com as mãos. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e de haste de uma lança, e ao fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Serão como espinhos que não pode pegar com a mão. Mas o que faz isso? Tu não pode botar a mão? O que está dizendo? Vão se armar de lança, de ferro, de tudo que é coisa. Pode até machucar a mão, mas não machuca ferro. Espinho no caminho, gente. Espinho no caminho. Espinhos no caminho. Porque os filhos de Belial serão todos como espinhos, que se lançam fora. Porque senão lhes não pode pegar com a mão. Lhes não pode pegar com a mão. Porque não pode pegar com a mão. Então fique longe, gente. Fique longe. Fique longe disso. Porque os filhos de Belial serão como espinhos que se lançam fora. São como espinhos que não pode tocar com as mãos. Então entrega para Deus. Chegou perto, não pode tocar. Deixa para Deus. Deixa para Deus que Deus sabe quem pode. Se tu fizer isso, vai dar problema com a vizinhança, problema com a esposa, problema com os familiares. Então deixa para Deus, que Deus faz. Eu quero ver quem é que vai perguntar para ele. O que está fazendo Deus? Deus, eu sou Deus, cala essa boca aí, porque eu faço o que eu quero e acabou. É assim. Para Deus não tem juízo, para Deus não tem nada disso. Para Deus não tem nada. Entrega para Deus. É espinho no teu caminho. Se tu tocar, te machuca. Ele vai ter vantagem. Vai. Deixa para Deus.
Deus sabe quem pode, e se não achar quem pode, ele toca fogo. Espinho no caminho. Espinhos no caminho. Espinhos no caminho. Juízes 9,14 fala: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Tem gente que quer estar debaixo da mão desse tipo de gente, de espinho, quer ser capacho, tá sempre debaixo do pé, sempre com o joelho deles no peito e no pescoço, quer estar lá embaixo. Disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Está acostumada, está sujeito a tudo quanto é tipo de dor e humilhação. Vem tu e reina sobre nós. Cuidado, meu querido, cuidado, meu querido, cuidado. Espinhos no caminho sempre haverá, mas cuidado com aqueles que tu traz para a tua vida. O povo de Israel lá trazia gente de outros povos, de outros reinos, de outras nações, e o que se tornava para eles? Espinhos, açoite, rede, laço. Roubavam a bênção de Deus. Isso está se falando de povo, de gente, aqui está falando de liderança. Vem tu e reina sobre nós. Para com isso, cuidado, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Muito cuidado com quem cuida da tua vida, com quem toma a direção da tua vida, com quem cuida da igreja, com quem cuida das tuas coisas, das tuas conquistas. E é espinho. Tu não sabe disso, é espinho. Cuidado com quem cuida da tua vida. Cuidado. Vamos dar um exemplo de um filme. Aquele filme da família Buscapé, que a mulher lá estava roubando todo o dinheiro de uma pessoa lá, e chegou a família Buscapé lá. E o cara, o que ele disse? Ah, tu vai cuidar da minha riqueza, tu vai cuidar das minhas coisas. Pô, a mulher sempre está sendo expulsa por estar roubando. E chegou lá um colono lá, da família Buscapé, e pegou ela para cuidar da riqueza, das coisas da família. Não querendo comparar, mas para te entender, se tu já viu o filme da família Buscapé, é isso. Vem, espinheiro, vem tu e reina sobre nós. É espinho, gente. É espinho. Cuidado com quem tu cuida da tua vida, com quem tu deposita as tuas coisas. Muito cuidado com isso. É espinho. É espinho. Isaías 27,4 fala: não há indignação em mim? Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Deus está dizendo. Eu iria contra eles, juntamente os queimaria. Pronto, cara. Pronto. Entrega para Deus a tua vida. Quem colocará espinho diante de Deus? Quem colocará espinho diante de mim na guerra? Deus disse. Por isso que eu estou falando, entrega para Deus. Entrega para Deus, sabe o que faz. O que Deus falou? Eu mando fogo e acabou. Confia em Deus, entrega para Deus. Entrega para Deus, cara. Confia somente em Deus. Porque aqui a Bíblia fala: quem colocará? Quem colocará? Nada diante de Deus, nada. Fique tranquilo, diante de Deus, nada. Nada contra Ele vai ter força. Então entrega tudo para Deus. Mas não faz como aquela parábola. E clamaram o espinheiro: vem tu e reina
sobre nós. É brabo. Pede para Deus cuidar da tua vida. Pede para Deus reinar sobre você. Deus não é espinho que pique e nem espinho que cause dor. E Deus não rouba nada da tua vida. Ele apenas acrescenta e coloca ainda coisas novas. Ele é Deus, Ele é poderoso. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que a cause dor. De qualquer que ao redor deles o roubam, saberão que eu sou o Senhor. Deus vai tirar todos os espinhos. Ele vai tirar todos os espinhos. Aqui a Bíblia fala. Oséias 2:6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos. Aqui é Deus colocando espinho. E levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Está falando da nação, da prostituta, símbolo de uma prostituta, a nação do seu povo. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, caminho de espinhos. Tem os espinhos que tu busca para si, tem espinho que as pessoas colocam na tua vida, tem espinhos que Deus coloca, e tem espinhos que estão por aí, que estão no mundo, desde a fundação da terra. Lutas, dificuldades, são espinhos. Então, é só Deus para livrar de todos os espinhos, daqueles que colocam, daqueles que tu por falta de vigilância, falta de sabedoria coloca, daquele que Deus coloca para açoitar, e daqueles que já estão no mundo desde a fundação. Todos esses espinhos, Deus limpará do teu caminho. E levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Uma parede, espinhos no caminho. É dificuldade dupla. Dois grandes problemão. Mas é só Deus que pode tirar aquilo que Ele mesmo criou. Nada mais, ninguém. Jó falou 3:23. Porque se dá luz ao homem? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? Ele está dizendo. Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? E levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Por isso que Jó está falando. Por que se dará luz ao homem cujos caminhos é oculto? E a quem Deus encobriu? Está dizendo. Foi Deus, tem coisa que Deus coloca e é Ele que tira. E ninguém mais pode fazer nada por isso. É só Deus que pode fazer. É só Deus. Jó ainda continua falando, 19 em versículo 8. O meu caminho Ele entrincheirou, e não posso passar. E nas minhas veredas, por trevas. Por que se dá luz ao homem cujos caminhos é oculto? E aqui ele falou. E nas minhas veredas, pôs trevas. É isso, gente. São dificuldades que aqui Deus colocou no povo dele. Deus mesmo colocou. E aqui, Lamentações ainda fala. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. É Deus. Tem coisa que Deus mesmo coloca. Tem coisa que é Deus mesmo que age para trabalhar no nosso coração e na nossa vida.
São espinhos que Deus coloca, só que tudo que aquilo que Deus coloca, Ele também é responsável. Ele botou, Ele vai tirar também. Não há ninguém que possa fazer isso. Tudo que Deus coloca, é só Ele para tirar. Agora, tudo que colocam na tua vida, Deus pode tirar, mas essa pessoa que está te perseguindo, colocando dificuldade nos teus caminhos, querendo te destruir, se ela quiser também se arrepender e parar com essa palhaçada, também é aceito por Deus. Se continuar, Deus faz as duas coisas. Ele limpa e tira quem causou também. Provérbios 22, versículo 5. Espinhos e laço há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe. Espinhos e mais espinhos. Espinhos que nós colocamos, espinhos que outros colocam, espinhos que Deus coloca e espinhos que já estão no mundo. Onde surgiu esses espinhos que estavam no mundo? Aonde? Quando Jesus morreu lá na cruz, aquela coroa de espinhos simboliza os espinhos que estão nesse mundo. As dificuldades que existem fora do aprisco de Deus, fora da sua presença e fora da sua palavra. Espinhos que estão no mundo. É o reino de dificuldade, o reino espinhoso que essa terra oferece, que esse mundo te coloca no teu caminho. Um reino de espinho, um reino de dificuldades. Onde a sobrevivência é do mais forte. Mais forte aniquila o menor. O rico dizima o pobre. E o pobre faz o rico mais forte. O fraco faz o forte mais forte. É isso. O pobre faz o rico mais rico. E o fraco faz o forte mais forte. Reino de espinho. Reino de dificuldade. Olha o que diz a palavra. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e se lhe vestiram uma veste de púrpura. E saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e os vestidos de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Uma coroa de espinho. Levaram ainda lá para debochar diante lá de Pilatos. O reino do mundo. Reino de espinho. Reino de espinhos. É isso. Porque lá em Gênesis 3:18 fala: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Reino de espinho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para Adão que ele agora teria que trabalhar na terra, comeria do seu suor, plantaria o que comer, mas que muitas das vezes ia nascer espinho. Espinhos, cara, espinhos, um reinado de espinhos. Jesus levou sobre si também um reinado de espinhos. Espinhos são as dificuldades que a vida oferece. São as dificuldades que colocam sobre os nossos caminhos. Espinhos. Olha o que fala lá. Lucas 8:7. Do semeador, a parábola do semeador. E outro caiu entre os espinhos. E crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Os espinhos, gente. Pois que ninguém acredita em Deus. Tu fala de Deus, ninguém acredita.
Os espinhos, as dificuldades, fazem duvidar de Deus, sufocam. Ah, que igreja, não quero saber de evangelho, quero saber de Deus, não. É isso. É isso que está acontecendo por aí. A igreja hoje vive um tempo difícil. Ela está semeando entre esses espinhos. É uma época muito difícil. Não está mais caindo em boa terra, não. É entre os espinhos. Tu está falando de Deus num coração sofrido, que teve parentes, entes queridos, que o Covid levou embora. Já paremos de usar máscara, beleza, já todo mundo se vacinou, ok. Mas a dor e o estrago que esse vírus trouxe não é da noite para o dia. Então, o que está acontecendo hoje? A igreja está semeando o evangelho entre os espinhos. Entre espinhos está sendo pregada hoje a palavra. Tudo muito dificultoso. Tudo muito sofrido. Tudo muito sofrido. É isso. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo hoje. Deixa eu ver o que diz aqui. Lucas 8,14. Olha só. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Dificuldades com o emprego, dificuldades com doenças, com tudo. Corre aqui, corre ali para tentar conquistar alguma coisa na vida. É espinhos. É falar algo de Deus no meio de dor, no meio de sofrimento. Não é fácil mesmo. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Olha o que diz a palavra. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. É isso. Espinhos. A igreja hoje, ela anda entre os espinhos. Ela habita no meio do espinho. A tua família habita no meio do espinho. A tua empresa, os teus negócios estão entre espinhos. O Brasil está entre espinhos. O mundo está entre espinhos. Mas Jesus morreu na cruz e sobre ele foi colocado uma coroa de espinho, uma coroa de deboche, de desprezo e zombaria. Quantos hoje não olham para os espinhos na tua vida e dão risada na tua cara? Tu não ia comprar um carro do ano? Fiquei sabendo que tu ia comprar um carro do ano. Não tô vendo carro nenhum. Debochando a tua cara. Tá, tu não falou que esse ano tu ia casar? Espinho. É a coroa de Jesus. Jesus levou essa coroa de deboche. Espinho. Onde estão as tuas conquistas? Onde estão as tuas vitórias? Aonde? Espinhos no caminho. Espinhos no caminho. Tu vive entre espinhos. Olha o que fala em Cantares 2:2. Qual lírio entre os espinhos? Tal é minha amiga entre os filhos. É uma comparação. Tal o lírio entre os espinhos. Tal é minha amiga entre as filhas. Haveria o quê? Uma diferença muito grande. Uma diferença. A minha amiga entre as filhas. Qual o lírio entre os espinhos? Está falando de uma diferença. Hoje não tem diferença. Tu está entre os espinhos. Tu habita entre os espinhos. Lírio é lírio, espinho é espinho. Mas o teu caminho
um lugar cheio de espinhos. Olha o que fala aqui, ó. Vamos ver de novo lá em Juízes 6:2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque qual lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Lírio entre os espinhos. O que está dizendo aqui? Diz que por causa dos midianitas, que a gente falamos lá no começo do vídeo, o povo de Israel começou a abrir lugares para fugir da perseguição. Quando eles iam colher, como a gente já estava falando, quando eles iam colher os midianitas, os amalequitas e mais os povos do Oriente, vinham para roubar a colheita. Então eles fugiam e fizeram covas, cavernas e fortificações nos montes, qual lírio entre os espinhos. E ali se protegiam. E ali eles fugiam. Tu habita entre os espinhos, cara. É isso. 1 Samuel 13:8, quando eles fugiam dos filisteus, também era a mesma coisa. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava em aperto, entre parênteses, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas, qual lírio entre os espinhos. Eles se escondiam entre espinhais, cara. Tu hoje também se esconde entre espinhais. O que quer dizer isso? Pô, eu não posso comprar um carro, cara, porque senão todo mundo quer meu carro emprestado. E não é porque eu não quero emprestar, é que nunca ninguém me ajudou com nada e outra coisa, vão estragar o meu carro. Aí tu anda a pé por aí, porque tu não pode ter um carrinho. Tá te escondendo entre espinhais. Cara, o negócio é, como dizer aí fora, é pegado, a coisa é pegada, cara. Tu tá te escondendo entre esses espinhos. Tu não termina a tua casa. Vai cheio de gente querer morar contigo. Não é porque tu é ruim. É porque gente malandro, parasita. Tu tá te escondendo entre espinhos, tá aí pagando aluguel. Eita. Tu tem medo de ter filho porque amanhã depois vão usar o filho contra ti. Vão te tirar o teu filho. Tu deixa de ser pai. Tu tá te escondendo entre espinhos. Tá te escondendo entre espinhos. Não te esconda mais espinhos. Não deixe os midianitas, amalequitas, não deixe gente semelhante a esses povos roubar os teus sonhos, roubar aquilo que tu tem plantado para a tua vida. Não deixa. Tu habita e te protege em espinhos. Tu te esconde entre espinhos. Mas os meus inimigos fazem a mesma coisa. Eu não posso fazer nada para me defender. Que tudo vem contra mim. É brabo, é verdade. Mas eu vou te dizer para ti. Tu que está te escondendo entre espinhos, deixa eles fazer o mesmo. Mas tu vai ver o que vai acontecer. Deus mete fogo, sabia? Não tem espinho diante de Deus. Naum 1:10 fala: porque ainda que eles entrelaçam como os espinhos, quer dizer, vêm se enrolar entre os espinhos, vêm colocar espinhos de proteção, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Porque ainda que eles se entrelacem, se enrolem, se fiquem em volta de espinhos, queimarão como palha. Tu te esconde entre espinhos. Os teus inimigos se protegem entre espinhos. É uma guerra tremenda, que loucura.
Tu porque é roubado, tu quer fugir de coisas piores. Eles se entrelaçam entre espinhos para ti não poder fazer nada, para ti não poder reagir. Porque espinho tu não consegue pegar com a mão. Tu não consegue pôr as mãos, como eu já falei. Tem coisas que tu não tem como tu te defender, não tem como tu fazer nada. Porque aqui a Bíblia fala assim, ó. Vamos repetir o que a gente já leu. Porém os filhos de Belial serão tudo como os espinhos, que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. Olha que loucura. E no fogo serão totalmente queimados, no mesmo lugar. Porque não pode pegar com a mão. Porque não consegue pegar com a mão. É isso, gente. É isso. Porque ainda que eles entrelacem com os espinhos. Lá em Naum, 1:10. Em 2 Samuel 23, 6, 7 fala. Porque se lhes não pode pegar com a mão. Por isso que se entrelaçam entre espinhos. Porque daí tu não pode tocar, tu não pode chegar perto. É espinho. Nunca mais haverá espinho que a pique e que lhe cause dor e que ao seu redor lhes roube. Nunca mais é a palavra que eu digo para ti hoje. Tu habita entre espinhos. Tal lírio entre os espinhos. Tal é minha amiga entre as filhas. O que o povo fez de Israel para se escapar dos filisteus e dos medianitas? Covas, cavernas, fortificações e até nos espinhais se colocava para se proteger. Tu está habitando entre espinhos, tu poderia ter uma vida melhor, mas não pode. Não pode se expor muito, porque senão enche de gente safada e malandro na tua volta. Fica tranquilo, entrega tudo para Deus. Entrega tudo para Deus, que para Deus não tem esse negócio de espinho não. Se entrelaçam, se protegem de espinhos. Teus inimigos fazem a mesma coisa. Olha que diz o que é. Naum 3:11. Tu também, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também buscará força por causa do inimigo. Também buscará força. Porque ainda que eles entrelaçam como os espinhos, também buscará força por causa do inimigo. Não existe. Não existe isso daí. Diante de Deus não tem isso daí. Deus não tem essa daí, gente. Ainda que eles se entrelaçam como espinhos. O que a gente leu aquela hora, vamos repetir, vamos ligar essa passagem com essa outra. Isaías 27:4. Não há indignação em mim? Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Quem? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Deixa-se enroscar, deixa colocar em camadas de espinhos sobre a vida deles, na qual tu não pode tocar. Mas Deus vem como fogo. Quem colocará espinhos diante de mim na guerra? E Ele coloca fogo. Se tu botar a tua mão, te machuca, porque com a mão tu não pode tocar. Entrega para Deus. Tu é como o lírio entre os espinhos. Tu está aqui escondido. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas.
Que loucura. Que loucura, gente, que loucura. Espinho é proteção e ataque ao mesmo tempo. Porque se quem coloca a mão, fere a mão. Mas pode ser ataque. Olha o que fala aqui. E disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. É ataque também. Mas quem colocará sarça e espinho diante de Deus? Ninguém. Ninguém vai colocar isso diante de Deus. Ninguém. Jeremias 4:3 fala: semearam trigo e cegaram espinhos. Envergonhados sereis de vossas colheitas. Por que semearam trigo e cegaram espinhos? É o que eu falei lá em Gênesis 3:18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Eles semearam trigo e cegaram espinhos. Espinhos e cardos também te produzirá. Semeou uma coisa, colheu outra. Fique tranquilo, isso não vai mais fazer parte da tua vida. Não vai, fica tranquilo. Mas olha o que Deus diz. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: prepararei para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinhos. Preparei para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinhos. Deus prepara para ti um campo para te semear. Prepararei para vós um campo, e não semeais mais entre espinhos. Tu tentou um negócio, não deu certo? Limpe outro campo. Deus coloca para você um outro campo, mas não venha semear mais entre espinhos. Não venha mais colocar os teus sonhos em algo que não vai dar certo, em algo que não vai dar fruto, que não vai te dar retorno. Prepara para ti um novo campo, mas não semeia mais entre espinhos. Semearam trigo e cegaram espinhos. É isso. Por isso, prepara um outro campo. Tu não consegue? Pede para Deus e Deus vai preparar para ti um campo também. Porque Adão e Eva lá, Deus diz para Adão: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Teria dificuldade no meio da sua vida. E é esse o espinho que está no mundo. É o espinho que Jesus tinha simbolizado naquela coroa sobre a sua cabeça. Espinho na tua vida é espinho. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Pois no nome do Senhor as despedacei. O fogo que queima espinho expulsa outras porcarias da tua vida também. É isso mesmo. Deus é com a tua vida. Deus é na tua vida. Para encerrar. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos. Na sua fortaleza, aqui ó, vamos ler de novo. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos, na sua fortaleza, e será uma habitação de chacais e sítio para avestruzes. Palácios e suas fortalezas serão cheios de espinhos e urtigas. É isso daí.
espiritualmente, a tua vida é uma habitação de espinhos. Tem gente que fala, não tem mais prazer de ir para casa. Chega em casa, meu pai brigando, meu pai bebendo, meus irmãos cheirando pó, fumando maconha, música alta o tempo todo, é porcaria, é brigaçada, é griteiro, é sofrimento, é espinho. Aqui diz que o palácio do povo de Deus cresceria espinho e urtigas. Clama a Deus e Deus vai mandar fogo no meio disso tudo. Deus é o único que pode tirar os espinhos da nossa vida, dos nossos caminhos. É o único. Então, são essas palavras. Eu quero que tu fique com Deus e espero que Deus tenha falado contigo. Porque a única semelhança que tem nessa terra aqui, por exemplo, o meu sangue é um tipo, o teu sangue é outro tipo. Tudo em nós é diferente. Diz os entendidos, os estudados, que até o nosso andar é único. Ninguém tem o mesmo caminhar. Pode até caminhar meio parecido, mas diz que todo mundo tem um andar único na sua vida. Diz que nossas digital também são únicas. Mas também uma coisa que também é muito parecido em todos os humanos dessa terra é a dor, o sofrimento. Ela é coletiva, ela está em todas as famílias, está em todos os lugares. O espinho está tomando conta de tudo, porque aonde cria espinho, aonde cria urtiga, aonde? Lugares abandonados. Lugares abandonados onde o diabo toma conta. Não tem oração, não tem vigilância, não tem leitura bíblica, não tem nada. Aí cresce espinho. Ora a Deus, que Deus vai mandar fogo em tudo isso. São as minhas palavras que eu coloco diante de vocês, em nome de Jesus.